Fala, fala meus queridos, está começando mais um vídeo aqui do canal Com Fundamentos e no vídeo de hoje eu queria começar fazendo uma perguntinha para vocês. Comprar um imóvel à vista ou financiado ou alugá-lo? O que é que vale mais a pena? Você sabe a resposta ou não faz ideia? Então fica tranquilo, vem comigo, mas antes se inscreve aqui no canal, manda para os amigos, manda para a família, manda para todo mundo que possa se interessar e vem comigo! São muitas as diferenças e condições para alugar ou comprar um imóvel, mas ambas requerem planejamento e organização. Mas então, comprar ou alugar um imóvel, o que é que vale mais a pena? Como quase toda decisão que envolve dinheiro, a resposta correta é depende. Porque são vários os fatores que devem ser levados em consideração antes que você tome essa decisão. Desde seus objetivos profissionais até o tamanho da sua família, probabilidades de mudanças futuras, o seu planejamento financeiro, o seu plano de vida, de carreira, entre outros fatores. E isso tudo porque a decisão entre comprar ou alugar um imóvel envolve também o comprometimento, principalmente se considerarmos a possibilidade do financiamento. No entanto, o principal ponto está atrelado ao fator financeiro de cada um e até do país. E além disso, mesmo quem possui o dinheiro para realizar a compra, precisa de uma análise consistente para que seu dinheiro seja investido com sabedoria. Mas chega de conversa e vamos direto ao ponto. O que é que vale mais a pena, alugar ou financiar o imóvel? Há quem diga que alugar o imóvel é jogar dinheiro fora, que ele é uma perda financeira pois o dinheiro aplicado não gera nenhum tipo de retorno. Mas a verdade é que não é bem assim. Porque existem inúmeras situações nas quais optar pelo aluguel parece ser bem mais vantajoso. Por exemplo, a depender dos juros praticados pelo mercado, existem situações em que faz mais sentido você alugar o imóvel do que financiá-lo. E assim, você utilizaria uma parte do dinheiro que seria utilizado na compra para realizar outros investimentos. E por meio dos rendimentos, talvez seja possível até pagar o aluguel e ainda guardar uma parte para que no futuro, quem sabe, você comprar um imóvel melhor. E além disso tudo, no caso de você ser jovem, solteiro, pretender estudar no exterior, esteja no início de carreira ou mesmo queira prestar concurso, o aluguel parece ser uma opção bem mais interessante. E se você, por exemplo, não possui a quantia necessária para comprar o imóvel ou ao menos pagar a entrada, o aluguel por si só já é a opção mais adequada. Mas além de todos esses motivos que eu te falei, ainda existem uma série de outros, como por exemplo, uma mudança temporária, planos incertos sobre ter uma família e até mesmo planos de mudar de país. E mesmo se for o seu caso e você tiver o dinheiro para comprar o imóvel à vista, o aluguel pode ser bem mais vantajoso do ponto de vista financeiro. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma conta para saber se vale ou não a pena alugar através da taxa de retorno do imóvel. E ela parte da lógica que, ao invés de usar esse dinheiro para comprar um imóvel, você poderia investir esse dinheiro. E com os rendimentos, você iria pagar o aluguel e, se sobrasse dinheiro, você iria reinvesti-lo. E para chegar na taxa de retorno, é preciso dividir o valor do aluguel pelo valor de venda do imóvel e multiplicar por 100. Então, usando como exemplo um imóvel cujo preço seja de R$400 mil e o aluguel seja de R$2 mil, nós teríamos que 2.000 dividido por 400 mil vezes 100 igual a 0,5. Ou seja, a taxa de retorno é 0,5%. E isso significa que aplicar os R$400 mil em qualquer aplicação financeira que ofereça um rendimento maior que 0,5 ao mês irá te pagar juros suficientes para que você pague o seu aluguel e ainda reinvista o dinheiro que sobrar. Então, nesse caso, vale a pena alugar. E vale lembrar também que, optando pelo aluguel, você economiza na manutenção do imóvel, porque toda reforma necessária é bancada pelo proprietário. Beleza, Lucas, até agora eu entendi, mas quer dizer então que eu devo alugar o imóvel? Calma, meu querido, você está muito nervoso, vá tomar uma água para se acalmar. E quando você voltar, vamos falar sobre comprar o imóvel. Eu tô meio nervoso mesmo aqui, eu tô tremendo. Vou tomar uma água com açúcar para me acalmar.
Comprar o imóvel é um verdadeiro compromisso, e no caso de comprar com um financiamento imobiliário, é um compromisso maior ainda. E por isso, é preciso sempre pensar com muito cuidado e muito planejamento antes de fechar o contrato. E de maneira geral, a compra de um imóvel fica recomendada para pessoas que tenham a vida profissional e financeira bem estruturadas, ou seja, com uma fonte de renda estável. E as vantagens são claras. Você vai ter uma propriedade em seu nome, você vai ter a liberdade para fazer as reformas que quiser, você vai ganhar estabilidade, entre outras. Mas o grande porém é o investimento ao comprar o imóvel, porque ele é muito mais alto e mesmo no caso de um financiamento, o investimento inicial é maior. Mas por falar em financiamento, ele é como contratar uma dívida, porque você fica preso a ela durante todo o prazo de pagamento, e cá entre nós costuma ser bem longo. E daí que surge a necessidade que você tenha um planejamento financeiro, porque por conta dos juros do financiamento, o imóvel também costuma ficar mais caro. E cada prestação do financiamento possui duas partes, a amortização e os juros. E basicamente, a amortização é a parte do dinheiro que está sendo devolvida ao banco. E os juros são o aluguel do dinheiro que incide sobre todo o saldo da dívida, chamado saldo devedor. E quando você paga uma prestação, estará pagando não só os encargos do financiamento, mas também estará amortizando, ou seja, devolvendo uma parte do dinheiro que você pegou ao banco. Então, basicamente, quando você paga uma parcela do seu financiamento, uma parte do dinheiro é da amortização, ou seja, o dinheiro que volta ao banco, e a outra parte para os juros, ou seja, o valor que você alugou esse dinheiro. Peraí, tá começando a ficar muito blá blá blá. E eu já tô perdendo o interesse. É bom você começar a ser mais direto aqui, porque senão eu vou para um vídeo de comédia, um funk, alguma coisa. Meu amigo, você vai me trocar por um funk, bicho? Não é possível. Mas falando sério, para fazer a conta da possibilidade da compra financiada, você vai precisar do prazo de financiamento, o valor total que será pago pelo imóvel, e isso já inclui os juros e as demais taxas, e quanto o valor de entrada renderia durante todo o período de financiamento. Porque quanto maior for o rendimento em relação ao valor total do financiamento, mais benéfico se torna investir o dinheiro e alugar uma casa, ao invés de pegar esse dinheiro e comprar um imóvel. E, por exemplo, caso o imóvel a ser financiado custasse R$500 mil e dentro desse preço o comprador desse R$100 mil de entrada e financiasse o saldo restante, ou seja, R$400 mil, em um financiamento de, vamos supor, 30 anos, ele pagaria cerca de R$950 mil no total, mais da metade em taxas e juros. Porém, caso os R$100 mil pagos pela entrada fossem investidos em um negócio com retorno mensal de 0,8%, já com os impostos descontados, depois do mesmo período de 30 anos, eles valeriam em torno de R$1,8 milhão. Ou seja, além da economia em relação ao valor das taxas e juros do financiamento, ainda haveria a oportunidade de comprar o imóvel à vista, que valeria mais de 3 vezes o preço estipulado anteriormente. Por outro lado, se os R$100 mil fossem aplicados em um investimento com 0,5% de retorno ao mês, em 30 anos eles se tornariam cerca de R$600 mil e a margem de lucro seria bem reduzida. E as contas do valor gasto com aluguel no decorrer dos anos devem ser feitas com base nesses rendimentos, além de fazer também o cálculo da valorização dos imóveis. Porque é bastante improvável que daqui a 30 anos o valor do apartamento continue sendo R$500 mil. E quanto mais baixos forem os juros, mais indicada é a aquisição do imóvel, porque os financiamentos se tornam mais acessíveis e os rendimentos em renda fixa, por exemplo, menores. E cada instituição bancária define o seu limite para o valor do imóvel, o máximo financiável, a tarifa e o prazo para o pagamento. Porém, na prática, as taxas de juros cobradas pelas instituições variam de 4,5% a 14% ao ano, sendo que as taxas mais baixas correspondem ao programa subsidiado pelo governo, que eu sei que você já ouviu falar, o Minha Casa Minha Vida, sujeitos a condições mínimas para enquadramento, como por exemplo a renda familiar e o valor do imóvel. E a maneira pela qual a prestação será calculada é definida pelo sistema de amortização definido pelo contrato de financiamento.
e dependendo do banco e do contrato de financiamento, você poderá adotar o Sistema de Amortização Constante, conhecido como SAC, o Sistema de Amortização Crescente, conhecido como SACRE, ou mesmo a tabela Price. E vem cá, se você se interessou nesses 3 sistemas que eu acabei de citar, deixe um comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre eles. Mas voltando ao assunto, para que seja possível diminuir as taxas do financiamento, a melhor opção é conseguir uma tarifa mais vantajosa e ficar bem ligado ao sistema de amortização escolhido. Ah, e só mais um último comentário. As linhas de crédito imobiliário são formadas por uma taxa de juros e uma taxa de referência, conhecida como TR. Mas atualmente a TR está ali próxima do zero ou zerada. Certo, mas do nada tu falou isso? Calma, meu querido, eu só estou dizendo que não aumenta os custos totais do contrato de financiamento. Mas chega mais, afinal, comprar ou alugar? A resposta é: depende. No geral, depende do seu momento de vida e da sua situação financeira. Porque veja bem, comprar um imóvel é um investimento maior. E também que tem um certo retorno, uma propriedade em seu nome. E vale destacar que dependendo da taxa de juros do financiamento, ele ficaria mais acessível em termos de valores finais do imóvel. Já o aluguel, por outro lado, não iria demandar um investimento inicial tão alto e você poderia utilizar a diferença entre o que gastaria com o financiamento menos o aluguel do imóvel para investir, por exemplo. Porém, em muitos casos, esse valor a ser investido não é tão alto e é por esse mesmo motivo que muitas pessoas dizem que alugar um imóvel não vale a pena. Mas e você, Lucas? O que faria? Bom, no meu momento atual, por conta da minha idade, incertezas no país e uma série de outros fatores, optaria por alugar o imóvel e investir a diferença, que, como te mostrei nesse mesmo vídeo, faz bastante sentido em relação ao financeiro. Mas eu quero deixar bem claro que essa é apenas a minha opinião e que você precisa ter senso crítico suficiente para entender os pontos apresentados nesse vídeo e fazer uma análise em como tudo isso se encaixa na sua vida, porque é uma decisão sua e apenas sua, de mais ninguém. O meu papel aqui é só te ajudar. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido as principais diferenças entre comprar à vista, comprar financiado e alugar o imóvel. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, mandar para os amigos, mandar para a família, mandar para todo mundo que possa se interessar. Me segue lá no Instagram, @tá aqui embaixo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e valeu!